Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos algo um pouquinho diferente aqui, né? Não é um artigo recente, nem um relatório super denso, mas os rastros de um livro lá de 1902. O título é The Power of Truth: Individual Problems and Possibilities, de um autor chamado William George Jordan. E olha que interessante o nosso ponto de partida. A gente não tem o livro completo para ler. O que a gente tem são os dados básicos, sabe? Autor, data, o gênero que está listado como conduta de vida, 151 páginas, e o mais legal, uma lista de termos e frases que aparecem com frequência no texto. Isso veio lá da listagem do Google Books. É quase como fazer uma arqueologia de ideias, né? Só com base nesses fragmentos linguísticos. Então, a nossa missão aqui é tentar sentir, sabe? Tentar reconstruir a partir desses ecos quais eram os temas centrais, as preocupações e talvez as respostas que o Jordan propunha lá no comecinho do século XX. Que visão sobre verdade, sobre caráter, sobre os desafios da vida individual essas palavras-chave sugerem pra gente? Ok, vamos mergulhar nesses vestígios. Bom, começando pelo mais óbvio, né? O próprio título, The Power of Truth, o poder da verdade. Isso já, assim, define um eixo central muito forte. E a lista de termos frequentes parece ecoar isso, na hora. A gente encontra true, que é verdadeiro, truer, mais verdadeiro, true living, tipo, um viver autêntico, verdadeiro. E, claro, o oposto também tá lá. Untruthful, falso ou mentiroso, e lying, mentira. Parece que a verdade é a base de tudo mesmo. É fascinante, né? Essa escolha de associar poder com verdade. Por que isso? Não é só, tipo, a importância da verdade ou a beleza da verdade. É o poder da verdade. E isso ligado ao subtítulo, né? Problemas e possibilidades individuais. Sugere que a verdade era vista não como algo abstrato, sabe? Ou um estado passivo, mas como uma força mesmo, dinâmica. Uma ferramenta potente. Talvez a ferramenta principal para o indivíduo lidar com os dilemas e, quem sabe, destravar o próprio potencial. A verdade como um motor para a ação, para a transformação pessoal, mais do que um simples espelho da realidade. Exatamente, essa ideia de ferramenta ativa para a vida é muito forte. E olhando mais para a lista de termos, que tipo de cenário essa ferramenta ajudaria a construir, a gente vê assim uma quantidade enorme de palavras ligadas diretamente à moralidade, ao caráter. Termos como character, caráter, virtues, virtudes, deeds, que são os feitos, as ações, moral, honor, honra, honesty, honestidade, loyalty, lealdade, justice, justiça. E a lista continua, né? Tem kindness, bondade, charity, caridade, gentle, gentil. Pois é, e até uns termos mais, assim, evocativos, como golden hours, horas douradas. O que será que isso significava? Talvez momentos de virtude, de grande valor pessoal. E tem também gratitude, gratidão, sacrificing, sacrifício. É quase um dicionário da conduta idealizada da época, né? Esse conjunto todo pinta um quadro muito vivo dos valores que eram exaltados. A construção do caráter parece ser um tema centralíssimo ali. Sem dúvida. E como você falou antes sobre os opostos, eles também aparecem bastante, reforçando essa estrutura moral toda. Tem wrong, errado, evil, mal, crime, crime, sin, pecado, selfishness, egoísmo, envy, inveja, ingratitude, ingratidão, intolerance, intolerância e, de novo, lying, mentira. Parece que o livro traçava um caminho bem claro entre o certo e o errado, né? Não deixava muita margem para dúvida. Certamente. A presença tão marcada desses dois polos sugere uma visão de mundo onde as escolhas morais são, assim, muito claras e cruciais para o desenvolvimento do indivíduo. Não parece ter muito espaço para ambiguidade nesse vocabulário que a gente está vendo. O foco está todo no indivíduo e na sua responsabilidade, sabe? De cultivar as virtudes e evitar ativamente os vícios, os erros. É uma jornada moral bem definida, com recompensas, as possibilities e perigos, os problems. E essa jornada, pelo que os termos indicam,
Não parece ser moleza não, hein? Palavras como courage, coragem, e bravely, corajosamente aparecem, assim como struggles, lutas. Isso sugere um caminho de esforço, né? De ter que enfrentar as coisas. O que mais a gente pode pensar sobre essa dimensão da luta interna? Bom, a presença de weakness, fraqueza, é um indicador importante, eu acho. Ela sugere que a força, strength, embora talvez a palavra em si não esteja listada, é entendida como a superação dessa fraqueza. A coragem seria necessária justamente para isso, né? Para enfrentar essas lutas e essas fraquezas internas. E essa batalha não é só de vontade, parece que é mental e espiritual também. A gente vê thought, pensamento, spirit, espírito, soul, alma. E também ideals, ideais, dreams, sonho, hope, esperança e faith, fé. É um processo que envolve a pessoa inteira, assim. Interessante também notar air castle, castelo de ar, e castle, castelo. Será que são metáforas para aspirações? Talvez sonhos que precisam ser colocados no chão, na realidade? Ou quem sabe ilusões que precisam ser desfeitas pela verdade? E a palavra grow, crescer, parece que amarra tudo isso, né? Indicando que essa luta interna toda faz parte de um processo de desenvolvimento, de amadurecimento. Exato. Se a gente conecta isso de volta ao subtítulo, problemas e possibilidades individuais, fica bem claro que essa jornada em direção ao viver verdadeiro, ela envolve uma dimensão de esforço consciente, sabe? De desenvolver a vontade, o espírito. E alguns obstáculos específicos são até nomeados ali pelos termos frequentes. Procrastination, procrastinação, e worry, preocupação. São inimigos internos que a gente conhece bem até hoje, né? Vamos combinar. Isso reforça muito a ideia de que o livro provavelmente focava bastante na agência individual, na capacidade e na responsabilidade de cada um para superar esses desafios e, de fato, crescer. Essa questão da agência individual e de superar obstáculos como a procrastinação me faz pensar em outra tensão que parece surgir dos termos, que é a relação entre o pensamento e a ação, e talvez a importância do tempo nisso tudo. Porque, por um lado, a gente tem palavras de ação bem direta. Duties, deveres, deeds, feitos, ações, living, viver ou vivendo, esse gerúndio sugere algo contínuo, né? E manifest, manifestar, tornar real. Parecem palavras que impulsionam para a concretização das coisas. Sim, sim. E por outro lado, a gente tem dream, sonho, ideals, ideais, thought, pensamento, que podem indicar um plano mais interno, talvez de planejamento. E, claro, procrastination. Será que o livro batia muito na tecla da necessidade de traduzir a verdade e os ideais em ações concretas? Quer dizer, uma verdade que não é vivida, que não se manifesta em deeds, em ações, talvez não tivesse o tal poder. É uma leitura que faz muito sentido, né? E o que você acha da presença de today, hoje e tomorrow, amanhã? Poderia reforçar essa ideia de urgência na ação? Tipo, não deixe para depois? Poderia sim, acho bem provável. A inclusão específica desses marcadores de tempo é sugestiva. Pode indicar uma ênfase na importância de viver a verdade, de cumprir os deveres agora, no presente, no hoje, em vez de cair na armadilha do adiamento, do amanhã, que é a essência da procrastinação, né? O tempo não seria só um pano de fundo, mas um elemento ativo nessa equação da vida autêntica e virtuosa. Agir com verdade hoje seria a chave para realizar as tais possibilidades individuais. Faz total sentido. E essa vida autêntica, pelo menos, como está delineada por esses fragmentos de 1902, parece ter um pano de fundo espiritual bem definido também. Vários termos apontam para essa direção. Christ, Cristo, divine, divino, atonement, expiação, consecrated, consagrado, revelation, revelação, além de spirit, soul, alma, que a gente já mencionou, e até Garden of Eden, Jardim do Éden. Como isso se encaixa no quadro geral? Esses termos sugerem muito fortemente um quadro de referência cristão, ou no mínimo profundamente espiritualizado, para toda essa discussão sobre verdade, moralidade, propósito de vida.
É muito provável que, para o Jordan e para o público dele na época, a força da verdade e os fundamentos do caráter estivessem ancorados em princípios religiosos, ou pelo menos transcendentais. A moralidade não seria só uma convenção social ou uma escolha puramente pessoal, mas algo ligado ao divino, sabe? A presença de atheism, ateísmo, na lista meio que reforça isso, talvez como um contraponto ou uma visão que o autor queria refutar. Isso levanta uma questão importante sobre como a ética e a espiritualidade eram vistas de forma bem integrada naquela época, né? E embora essa busca por verdade, caráter, superação pareça ter uma qualidade meio atemporal, alguns termos nos dão umas pistas mais concretas sobre o contexto histórico e social específico do livro. A gente encontra palavras como marriage, casamento, e child, criança ou filho, temas universais, claro, mas que a abordagem pode variar muito com o tempo, e de forma mais específica ainda tem Massachusetts e Roger Williams. O que será que a gente pode inferir daí? Bom, a menção a um estado específico, Massachusetts, e a uma figura histórica como Roger Williams, que é conhecido lá nos Estados Unidos pela defesa da liberdade religiosa, da separação igreja-estado, ele foi fundamental na criação de Rhode Island. Isso sugere que o Jordan pode ter usado exemplos ou contextos que eram familiares para o público norte-americano dele daquela época. Quem sabe o Roger Williams foi apresentado como um exemplo de alguém que viveu a sua verdade com coragem, né, enfrentando o status quo. A história dele certamente conversa com esses temas de convicção individual e do tal poder da verdade. Poderia ser um exemplo de true living em ação, então? Um caso prático. E é interessante notar que tolerance, tolerância, também está na lista de termos frequentes. Isso se conecta bem com a figura do Williams e com os debates sociais que talvez fossem relevantes na época. Exatamente. Isso lembra a gente que mesmo quando se discute valores que parecem universais como verdade e caráter, a conversa sempre acontece dentro de um contexto histórico e social específico, né? As referências culturais, os exemplos usados, eles ancoram as ideias no tempo e no espaço do autor e dos seus leitores originais. Não tem como fugir disso. Certo. Tentando, assim, costurar tudo isso que a gente conseguiu extrair desses fragmentos, que retrato geral emerge para você? Parece que tem um foco muito grande na responsabilidade do indivíduo, né? Na ideia de que a verdade, quando vivida com honestidade, é uma força transformadora. Tem uma ênfase enorme no desenvolvimento do caráter, no cultivo ativo de virtudes. E essa jornada não é fácil. Ela implica luta, superação de fraquezas internas, como preocupação, procrastinação. E tudo isso parece acontecer debaixo de um guarda-chuva espiritual que dá sentido e direção para essa busca por uma vida virtuosa. Olhando para trás, o que essa imagem toda nos diz? Olha, nos diz que a gente está lidando com perguntas e buscas humanas que são fundamentais, né? Que atravessam gerações. Como viver com autenticidade? Como construir um caráter sólido? De onde tirar força para enfrentar os desafios da vida? Qual o nosso propósito no quadro maior? O que é fascinante aqui não são só os temas em si, mas a forma como eles eram articulados há mais de um século, a partir desses indícios que a gente tem. A linguagem parece direta, a moralidade bem definida, a responsabilidade individual é centralíssima. E a verdade é quase uma ferramenta prática de empoderamento, sabe? É uma janela muito interessante para uma mentalidade específica, para valores que de alguma forma ainda dialogam com a gente hoje, mesmo que as nossas respostas ou as nossas ênfases sejam diferentes. É notável o quanto a gente consegue inferir, ou pelo menos sentir, a partir de uma simples lista de palavras frequentes de um livro antigo. Resumindo, então, nossa investigação sobre os ecos de The Power of Truth, lá de 1902, a gente percebeu uma convicção muito forte no poder da verdade como um motor para a vida individual, um foco intenso no caráter, na moralidade, nas virtudes como pilares dessa vida, o reconhecimento das lutas internas, tipo a preocupação e a procrastinação como parte crucial do crescimento pessoal, e um provável pano de fundo espiritual, talvez cristão, que permeava toda essa visão de mundo e de conduta na época. E para deixar uma reflexão final, pensando só no que a gente viu nesses termos, a combinação de palavras como courage, coragem, bravely, corajosamente, e struggles, lutas, junto com truth, verdade,
é muito forte, né? Que tipo de batalhas, internas ou talvez até sociais, o Jordan poderia achar que eram essenciais para se viver essa verdade poderosa em 1902? Fica a pergunta. E uma outra linha de pensamento. Como a noção de true living, esse viver verdadeiro ou autêntico, sugerida por esse conjunto de palavras com essa ênfase toda em deveres, caráter, superação, fé, como ela se compara ou contrasta com as ideias que circulam hoje sobre autenticidade e sobre o que é uma vida bem vivida? O que será que mudou e o que permaneceu igual? Questões que ficam ecoando mesmo, né? Assim como os termos desse livro. Com isso, a gente conclui nossa análise desses fragmentos de The Power of Truth. Foi uma viagem interessante por um conjunto de ideias de mais de um século atrás, reveladas pelas suas próprias palavras-chave.